Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. O que é riqueza para você? Veja bem, riqueza é um termo que pode ser entendido de várias maneiras. Mas, de modo geral, é definida como sendo a quantidade de bens, recursos e valores que alguém possui. Mas também pode ser entendida como a capacidade de uma pessoa de satisfazer suas necessidades e seus desejos e proporcionar a si mesma e a outras pessoas uma vida confortável e segura. Eu defendo em meus livros, o Código Secreto da Riqueza e também no livro Mentalidade de Riqueza, esse aqui, que a riqueza não é apenas uma medida de bens materiais. Para mim, meus amigos, também inclui aspectos intangíveis, como a educação, que é o conhecimento, a saúde, a cultura, as relações sociais, que é o network, e a qualidade de vida em geral. De maneira mais ampla, também vejo como o conjunto de bens e valores que contribuem para a felicidade e para o bem-estar social de uma pessoa. Seja de que tipo for, a riqueza só pode ser conquistada se tivermos uma mentalidade favorável, com pensamentos e crenças que contribuam para a sua obtenção. Portanto, se ainda não temos toda a riqueza que desejamos, isso significa que precisamos rever a forma como estamos pensando e as coisas em que acreditamos. Daí iremos realizar as mudanças necessárias para ajustarmos os nossos pensamentos na direção dos nossos objetivos. E é exatamente nesse ponto que esbarramos em uma das maiores resistências do ser humano: a pouca disposição para a mudança. Um dos maiores obstáculos para a mudança do mindset, assim como para toda e qualquer mudança, é que somos resistentes e apegados às nossas ideias e às nossas coisas. Esse é sempre o ponto mais crítico quando se fala nesse assunto. E é por isso que eu sempre digo, meu amigo, repito e reforço, viu? Se você quer conquistar a verdadeira riqueza, que vai além do dinheiro, você precisa mudar a sua mentalidade, o seu mindset. E precisa estar disposto a fazer essa mudança, porque ela não é fácil. Mas quando você muda, tudo muda e a vitória é certa, viu? Fique comigo aqui no programa, que logo mais eu vou responder a uma pergunta que um seguidor meu enviou lá no Instagram. Vamos nessa, obstinados? E por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entre aí em meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente, eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida da sua empresa. Intalks. Oferecimento Escoltec. Gestão e tecnologia de escolta armada por demanda. Uma empresa inovadora que atua no segmento de segurança privada, especializada na gestão e monitoramento de escoltas armadas por meio de tecnologia de ponta. Fundada em 2017, desenvolveu o primeiro aplicativo do mundo dedicado exclusivamente a esse tipo de operação, oferecendo soluções que permitem o acompanhamento em tempo real das escoltas, com atualizações constantes de localização e registros visuais. Com uma equipe altamente qualificada e com parceiros certificados pela Polícia Federal, proporciona mais eficiência, controle e segurança no transporte de cargas valiosas, além de contribuir significativamente para a redução de custos operacionais de seus clientes. Vamos conhecer agora no quadro Intalks um pouco mais dessa história com Tiago Coutinho, fundador da Escoltec. Muito bom dia! Está começando mais um Intalks
aqui no programa Inovação e Negócios, transmitido pela Record News para todo o Brasil. E hoje eu vou falar com mais um empreendedor, na verdade um ex-executivo do mercado de segurança e monitoramento de frotas, que está aqui comigo hoje para a gente discutir esse tema tão importante e tão relevante que é a segurança. Thiago, mais conhecido como Coutinho, está aqui comigo hoje no estúdio e a gente vai falar um pouquinho sobre a Escoltec e um pouquinho sobre a trajetória do Thiago. Thiago, muito prazer por você tá aqui com a gente aqui no Inovação e Negócios. Vou te chamar de Coutinho porque o mercado te conhece como Coutinho, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Coutinho foi a forma que eu encontrei para me diferenciar, né, no mercado, né? Meu nome é muito comum, né? Thiago, então foi se deparando com diversos Thiagos. Justamente quando eu comecei no mercado de segurança, já havia um Thiago dentro da empresa, e aí as pessoas chamavam, o Thiaguinho, Thiaguinho. Eu falei, eu preciso me diferenciar do Thiaguinho, né? Busquei o Coutinho, adotei o meu sobrenome como, né, o meu carro-chefe para me autodenominar. Então, isso começou há 10 anos atrás, quando, ainda em Juiz de Fora, buscando uma oportunidade ali para mudar a vida, né? Sabe, você toma uma decisão e fala assim, ó, a partir de agora eu vou alavancar a minha vida aqui. Eu busquei uma oportunidade. Para empreender. Para empreender. Agora você conta um pouquinho. Antes de você começar a empreender, você veio da carreira de executivo. De executivo. Na verdade, a decisão toma com o convite de uma empresa de segurança para atuar no Rio de Janeiro, né? Eu fui aprovado no processo seletivo e aí, como todo empreendedor, você precisa de uma primeira oportunidade. Essa empresa, ela tinha por política contratar sempre os colaboradores que não tivessem experiência em segurança. Essa foi a premissa para que eu tivesse o convite dessa empresa, para poder ir lá, para poder participar. Fui aprovado, me mudei para o Rio de Janeiro, iniciei os trabalhos com essa empresa. A empresa que tinha todos os serviços do ramo de segurança, da escolta armada, vigilância patrimonial, SPP, transporte de valores, né? Todos os serviços disponíveis ali, eles me formaram, me ensinaram tudo, né? Eu não sabia nada há 10 anos atrás. Quantos anos você tinha? Eu tinha 28 anos quando tá comecei. entregando a idade, mas tá bom, tá novo ainda, tá novo ainda. Ainda tá jovem. Com 28 anos eles me ensinaram, né, a parte de comercial, eu entrei como gerente comercial dessa empresa. Mas para você, mesmo com a experiência comercial, para você entender daquilo que você está propondo para o mercado comercialmente, eu precisava entender como a operação funcionava. E ali começou a ter uma paixão, né? Eu comecei a participar das reuniões operacionais, eu acompanhava o dia a dia da operação. Então aquilo foi me trazendo uma bagagem, me trazendo as oportunidades de conhecer. Acabei me tornando muito amigo do time de operações, né? Eu tomava café com eles, a gente saía para almoçar junto, e aí todos os problemas operacionais que ocorriam, eu fazia questão de saber qual foi a solução dada para aquela circunstância. Um cliente, um vigilante, uma viatura que tenha tido algum problema, enfim. Todas as circunstâncias que aconteciam no dia a dia de uma operação de uma empresa de segurança, eu lá estava, né, participando, conhecendo, entendendo. Consegui entregar resultados, porque quando você tem conhecimento operacional, você consegue dar embasamento comercial para você fechar os bons negócios. Com pouquíssimo tempo, a gente já tinha escalado o faturamento, a empresa já estava multiplicando seus negócios no Rio de Janeiro. Recebi um convite para cobrir férias no Espírito Santo, lá fiquei, também alavancamos negócios. E aí, quando eu achei que estava bom, eu recebi um convite de uma outra empresa, uma empresa que talvez seja referência para o mercado de segurança no país, talvez a maior empresa brasileira no setor de segurança. Então, eu falei, opa, é um momento agora de dar um passo à frente, né, crescer, conhecer. Então, passei no processo seletivo, fui aprovado, iniciei essa carreira nessa segunda empresa. Empresa essa que eu tive uma trajetória de pouco mais de um ano, mas talvez tenha sido a maior faculdade dentro do setor de segurança. Não só pela grandeza, por ser uma das maiores empresas do país, mas especialmente por todo o corpo humano que ali havia, né? Todas as pessoas muito capacitadas, possibilidade de engrandecer, de compartilhar conhecimento. Então eu absorvi tudo isso. Talvez a principal virtude de toda essa minha trajetória tenha sido essa capacidade de absorver todo o conhecimento que me era proposto, me era proporcionado durante esse tempo nessas empresas. Quando que você pensou em criar a Escoltec
em cima das dores que você viu durante essa tua jornada nessa empresa? Na passagem por essas empresas de segurança, a gente foi observando muito pensamento arcaico ainda, né? A maioria das empresas nessa época, elas eram fundadas, né? Lançadas por pessoas que veio da área militar, da área de segurança mesmo. Então, assim, tinha um pensamento muito operacional. Que não tem muito a ver, né? É o que você falou. Eu sou militar, eu vim da segurança, eu conheço, mas eu não conheço tecnologia e não conheço processo. Eles têm um pensamento muito operacional, né? Uma execução operacional muito forte. Mas o mercado ele foi se atualizando, né? Os compradores que enxergavam essa operacionalidade proposta por eles começaram a se aposentar, começaram a dar a cadeira para pessoas mais jovens, com perspectivas mais de tecnologia, de inovações, né? Então, lá em 2017, percebendo essa primeira oportunidade, né, essa movimentação de mercado, eu resolvi sair dessa grande empresa, né? A minha família, na época, você tem certeza? Né? Você está numa empresa bacana, uma grande empresa. Eu falei assim, olha, aprendi tudo que dava para aprender lá. É claro que o aprendizado ele é constante, mas eu sentia a necessidade que eu percebia dentro dessas empresas que eu passei, elas eram muito engessadas em alguns processos. E o mercado de segurança, por mais operacional que ele seja, ele precisa de dinamismo, de informação, de tecnologia, né? Então, enquanto eu saí da empresa para empreender, para buscar as oportunidades, eu entrei com a parte da consultoria. Eu dava consultoria comercial nessas empresas, eu entrava na operação dessa empresa, dava a gestão operacional, explicava, ensinava, tentando qualificar tudo aquilo que eu identifiquei de gargalo nas outras empresas, tentando transmitir esse meu conhecimento para outras empresas. E foi assim pelos próximos, de 2017 até 2020, a gente conseguiu fazer essa parte da consultoria. Em 2020, o país e o mundo foi impactado pela pandemia. E aí, naquele momento, né, essa vivência dentro das operações, esse dia a dia, tudo se mudou, né? O mundo é um mundo até 2020 e depois é outro depois de todo esse acontecimento. Em 2020 para 2021, eu comecei a rabiscar, né? Eu chamei um amigo, a gente começou a desenhar esse projeto e aí a gente buscou formas de transmitir todo aquele conhecimento que a gente tentou introduzir como consultoria, explicando o que a gente queria dentro de um sistema, dentro de um aplicativo. A gente descobriu, né, durante o desenvolvimento do nosso aplicativo, que existiam empresas, né, no Brasil que já proporcionavam algumas coisas dentro do setor de escolta armada, de segurança e tudo, mas não tinham o aplicativo. Então a gente idealizou isso, foi só, vamos sair na frente para a gente não fazer igual aquilo que já é feito, vamos fazer diferente e melhor. E aí você criou a Skoltech. E aí a gente abriu a Skoltech. Que é uma plataforma de gerenciamento, de gestão e gerenciamento. E monitoramento de escolta armada. Que tem o nome Skoltech porque você utiliza bastante tecnologia. Escolta com tecnologia. Escolta com tecnologia, porque eu entendo que essas empresas elas têm muitos dados, muitas informações, mas pela tua experiência de ter ficado tantos anos ali entendendo processos, falhas, o que poderia ter sido evitado, ou até o que poderia ter sido mais eficiente quando você faz uma escolta de um ponto ao outro, porque a gente estava conversando aqui antes, você me explicou que são várias empresas envolvidas num transporte, numa escolta, né? Sim. Você tem o segurança, se é armado ou não é armado, tem que saber se essa empresa de segurança armada tem certificações e tal. Então, a Skoltech, ela faz todo esse trabalho? Faz todo esse trabalho. Pensando exatamente na transparência do processo, qual foi a primeira ideia? A gente precisa transmitir informação, qualificação e transparência de todo o processo entre a necessidade de contratar uma escolta armada e a entrega, né, da escolta armada. A gente pensou em todas as dificuldades que cada empresa envolvida no processo tinha. Essas empresas, elas tinham uma dificuldade ou uma morosidade em transmitir informações, como, por exemplo, a viatura que está empenhada na operação, o material bélico, os dados dos vigilantes que vão acompanhar essa operação, o telefone de contato. São informações básicas, mas que, quando você contrata a escolta, a empresa precisa gerar um arquivo, um documento e enviar isso, né? E uma vez a empresa de segurança homologada dentro da plataforma, todos os agentes, todas as viaturas, todo o material bélico já está ali dentro cadastrado.
Entendi. Então, essa é a principal... E aí você é mais eficiente na entrega É das mais informações. eficiente, as informações já estão disponíveis ali, né? E aí a gente começou a conectar as dores dentro da mesma solução. Então, o solicitante, né, que aí no caso é o contratante ali da escolta com a Escoltec, ele precisa desses dados disponíveis e para ontem, né? Assim, a necessidade é imediata. Então, tudo isso já está lá disponível. Quem são os agentes, quem são a viatura que vai acompanhar essa escolta armada. Em paralelo a isso, a gente também faz a gestão de documento de todas essas empresas que estão autorizadas ali a estar dentro do aplicativo. Então, quando você puxa a documentação da empresa, fala assim, o parceiro A, né, você faz uma solicitação de uma escolta em São Paulo, por exemplo, a Escoltec recebe essa demanda, direciona isso dentro da nossa plataforma e eu te falo qual é a empresa que vai atender isso. E aí, qual que é o intuito disso? É dizer para você, contratante, que se está dentro da Escoltec... Está homologada. Está homologada. A gente já fez a verificação, né, se tem certificação da Polícia Federal, enfim, todas as autorizações estão em dia, está de acordo. Então, isso já tira de você uma atividade a ser realizada. Se está lá dentro, está homologada. Então, você consegue consultar os dados da empresa, situação econômica, tributária, os dados do sócio, os dados dos agentes, CNV, que é a Carteira Nacional do Vigilante, as extensões que esse vigilante deveria ter para estar ali fazendo a escolta, a reciclagem dele também fica disponível ali. Ou seja, eu dou transparência a tudo isso, porque depois que você se acostuma, se habitua a utilizar o Escoltec, você sabe que tudo isso está lá dentro, está disponível. Mas para qualquer momento você pode consultar e você vai enxergar tudo isso lá. Para todas as outras empresas envolvidas no processo, desde a seguradora que emite uma apólice com um plano de gerenciamento de risco, as gerenciadoras de riscos que vai fazer o acompanhamento do autocarga, que vai transportar aquela carga que a gente está colocando uma escolta para acompanhar, eles também necessitam de algumas informações. E aí, nesse momento, com a autorização do nosso contratante, a gente gera o login de acesso para a gerenciadora de risco também poder ter acesso às informações da escolta, também ter acesso ao que a gente chama do espelhamento, né? Hoje, para você poder fazer as comprovações de apólice, né, que você cumpriu esse plano de gerenciamento de risco, você tem que fazer o espelhamento da viatura. Então, eu tenho que informar qual é a tecnologia que essa viatura está utilizando, se ela está espelhada, para qual gerenciadora de risco está espelhado. Todas essas informações pertinentes a uma operação está dentro do Escoltec. Então, o objetivo era pegar todas essas dores que eu tive enquanto executivo e comercial das empresas que eu trabalhei, transmitir isso como facilidade para a empresa de segurança, né, para fazer as informações, o contratante ter acesso a todas essas informações com credibilidade e confiança de saber que já foi homologado, né, mas especialmente no fator que a nomenclatura popular do nosso mercado chama-se medição. A medição nada mais é que o extrato da operação, né? Por quanto tempo ocorreu a operação, se ela teve quilometragem excedente, se ela teve hora excedente. Todas essas informações, como é uma plataforma que possui geolocalização, você tem um mapa acompanhando o deslocamento da viatura junto com o autocarga, gerando imagens em tempo real. Então, eu coloco o contratante dentro da operação dele, ele consegue visualizar através de imagens dentro do mapa, consegue saber por onde passou, para onde está indo, né, o deslocamento ali dessa viatura de escolta, e a equipe de escolta consegue gerar essas informações ali. Quando você entra na parte da finalização dessa operação, essa medição ela é automática, porque ela é por geolocalização. Então, eu puxo o tempo de operação com o quilômetro percorrido. Essa medição ela fica disponível, e aí tem o triple check, né? O cliente ele faz a verificação, se ele concorda com os valores que estão ali expostos. O parceiro verifica se aquilo que o aplicativo informou está correto. O contratante concordando, a gente vai lá e emite a fatura. O parceiro pode fazer uma análise de quantas operações ele atendeu, por quanto tempo ele ficou em operação, quanto tempo ele gastou para chegar na operação, quanto tempo ele gastou para voltar. Isso tudo pode levar para uma análise de custo, né? Como que anda a operação dele por dentro. Então, a gente gera uma informação para ele fazer as análises operacionais. Você tem, às vezes a gente acha que fazer uma escolta é simples, você só coloca lá um carro com segurança armado e segue, mas não, é o que você falou, tem todo um processo por trás, e eu entendi que esse é o papel da Escoltec, né, de juntar as pontas, né, Perfeito. E validar até entregar os melhores profissionais, as melhores empresas para quem está querendo contratar uma escolta e levar todas as informações de uma forma mais rápida e eficiente. Thiago, foi muito legal bater esse papo com você, falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Então, eu te dou os parabéns por essa tua atitude, por ter visto essa oportunidade
de trazer tecnologia e informação para um mercado que já tem grandes empresas, né, grandes processos, mas que faltava um pouquinho da visão de uma pessoa como o Coutinho, que ia conectar processos, eficiência e tecnologia. Muito legal conversar com você aqui no Inovação e Negócios, tá? E eu espero ver você mais vezes aqui. Eu agradeço. Para quem quiser conhecer mais sobre o Escoltec, nós estaremos agora em 13 de maio no 5º Fórum de GR, que é onde a gente vai poder degustar, apresentar isso para quem tiver o interesse em conhecer. E fica o convite para quem puder ir lá conhecer de perto. Legal, legal, muito legal. Pessoal, tive aqui um papo bacana com o Thiago Coutinho, mais conhecido como Coutinho, da Escoltec, uma empresa de escolta, gestão e monitoramento de frotas que utiliza bastante tecnologia. Se você quiser saber mais, tem um QR Code aqui na tela. E o InTalks de hoje acaba, mas o programa Inovação e Negócios continua. Até mais! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. A pergunta de hoje do Instagram vem de Salvador, Bahia. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta é de Ricardo Soares. Ricardo Soares tem uma dúvida interessante. Eu tenho um pequeno comércio de material de construção com apenas 2 funcionários. Os negócios estão indo bem, mas ele pergunta, eu devo abrir mais uma loja em outro bairro ou ampliar a minha loja? Veja bem, Ricardo, a expansão para outro bairro pode ser interessante, mas verifique se a sua loja atual ainda possui espaços para otimizar processos e aumentar as vendas. Antes de decidir, o mais importante é garantir que você tenha a estrutura para administrar os 2 pontos de venda, viu? E se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, basta participar do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias que pode mudar a sua vida e da sua empresa, viu? Basta acessar o QR Code na tela para se inscrever. E o programa de hoje, meus amigos, fica por aqui. Amanhã nós voltaremos. Um ótimo dia, firme o passo, pegue o ritmo. Seja obstinado que dá. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.